Gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós celebramos hoje, nessas datas, a Páscoa, mas deixe-me dizer uma coisa, que nós como igreja, Deus deixou duas ordenanças: a ceia do Senhor, o batismo, perdão, e a ceia do Senhor. Então é na ceia do Senhor que nós fazemos todo mês, que a gente lembra a morte e a ressurreição de Cristo. Hoje, claro, a humanidade celebra a Páscoa, e isso é importante entender. Nós comemoramos isso, mas para nós, o maior marco que existe é como Cristo deixou de ordenanças à igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento. Por quê? Porque não podemos, a palavra diz em Romanos 12, não se amoldem ao padrão desse mundo. E muitas vezes as tradições fazem com que a gente se amolde. E aí eu estava vendo essa semana, né, no Instagram, uma postagem, um post que diz assim: você passa o ano pecando, o ano todo pecando, e na Semana Santa não quer comer carne porque é pecado, né? Então é verdade, a gente às vezes quer viver de tradições. Isso não é, amados. Cristo, ele veio, sim, para cumprir a lei, mas ele veio para dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se a gente se apegar a tradições, a gente apenas vai viver uma vida de religiosidade. Deus não quer ninguém religioso. Aliás, Deus não veio para estabelecer uma religião. Não, Deus veio para estabelecer o reino. E se você está aqui, é porque você faz parte do reino, ou vai fazer parte do reino. Então, 1 Coríntios capítulo 15 é um texto, eu vou ler na minha versão, que é uma versão diferente da que está no telão, NVI, mas você pode acompanhar no telão. E diz assim, eu vou ler alguns versos, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho, que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Paulo já começa aqui dando um puxão de orelhas à igreja de Corinto. Vamos ver daqui a pouco o que estava acontecendo, esse contexto que estava vivenciando a igreja. Verso 3: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja bem como Paulo aqui está fazendo ênfase, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Quem era Cefas? Pedro, muito bem. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive. Naquela época, hoje não. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Se Paulo está falando isso, olhe, eu tenho pena daqueles que se intitulam apóstolos hoje. Apostolado não existe hoje. Hoje, Deus levantou pastores, presbíteros, para conduzir a igreja. Tenha cuidado com isso. É uma linha muito tênue. Paulo está falando aqui. Ele mesmo não é digno de ser chamado apóstolo, mas ele foi apóstolo. Verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, realmente, Paulo escreveu tantas cartas, fundou tantas igrejas, mais do que Pedro, mais do que os apóstolos. Mas ele disse, mas não fui eu. A graça de Deus na minha vida.
Ele está tirando todo o mérito humano. Ele está tirando todo o mérito próprio. Por isso, nós precisamos entender, a obra de Deus é feita não por mim, independente, aliás, pelo contrário. Como tenho dito aqui sempre, muitas vezes eu mais atrapalho do que ajudo. Então, a obra de Deus é feita pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, por Ele, nada mais. Verso 11, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo está aqui fundamentando a pregação dos apóstolos e a sua pregação na igreja primitiva. Ele aqui está dizendo, olha, aquilo que vocês receberam, ouviram, foi a palavra, foi a verdade, foi o testemunho vivo. Nós testemunhamos isso. E aí ele vai entrar no verso 12, que já fala sobre a nossa ressurreição. Por que ele vai entrar? Porque se vocês entendem um pouco o contexto, Paulo está falando da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava numa região que estava dominada por quem? Pelos gregos. E os gregos não acreditavam na ressurreição. Os gregos combatiam isso. E essas falsas doutrinas estavam entrando na igreja. Então Paulo vai continuar aqui e dizer, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirma que não há ressurreição dos mortos? Havia esse problema em Corinto. Entrou essa heresia de que, não, eu acredito que Cristo ressuscitou, mas não acredito na ressurreição. E aí Paulo então vai dizer, verso 13, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E aí Paulo vai discorrer. E eu gostaria de, nessa manhã, onde nós, como cultura ocidental, oriental e todo mundo, lembra da ressurreição de Cristo como sendo no domingo de ressurreição, depois da Páscoa, né? A sexta-feira, onde Jesus entregou sua vida, o sábado de glória e o domingo de ressurreição. Queria dizer a vocês que, para nós como cristãos, para nós como igreja, a ressurreição de Cristo é o fundamento da igreja. É o fundamento da nossa fé. Se não for assim, a gente está aqui vãmente. A gente está aqui apenas por estar. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele teria sido derrotado pela morte. E as melhores notícias que nós recebemos, sabe de onde vieram? De um túmulo vazio. De uma cruz vazia. Porque ele não está mais na cruz, como muitas religiões o pregam e pegam. Ele está vivo, à direita do Deus Pai. Hoje lembramos, com toda a humanidade como sendo o domingo da ressurreição. E o que Paulo está a nos ensinar nesse texto é justamente esse fato histórico irrefutável. É irrefutável. Toda a humanidade sabe. E é por isso que eu gosto que a humanidade, pelo menos, seja por tradição ou não, lembrem da Páscoa. Porque o mundo todo, ele vai dizer, realmente, Cristo morreu, mas no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. E se você e eu estamos aqui hoje, é justamente porque Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Nós vamos ver aqui alguns pontos que precisamos ressaltar nesse texto. O primeiro ponto está no verso 3 que nós lemos. O verso 3 vai dizer assim, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A morte de Cristo não foi um acidente. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu. Cristo não foi para a cruz porque o sinédrio judaico conspirou contra ele. Cristo não foi para a cruz porque foi uma trama do povo judeu. Cristo não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou desse jeito. Cristo foi para a cruz porque essa foi a vontade de Deus.
Porque a vontade de Deus foi que Ele entregasse sua vida em favor de você e de mim. Ele foi para a cruz não como um mártir. Ele não foi para a cruz não como um profeta mais. Ele não foi para a cruz como alguém que queria apenas cumprir um rito. Ele foi para a cruz como o nosso Salvador. Ele foi para a cruz para nos substituir, porque a cruz era sua, a cruz era minha, a cruz era nossa. Essa cruz era nossa. E morreu por causa dos nossos pecados. Segundo ponto, e é que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Veja o que diz no verso 4. Perdão. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Novamente, Paulo está dizendo, olha, a palavra, ela mostra tudo. Paulo acrescenta, se a morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição não foi uma surpresa. Estava escrito, já estava previsto pelo Pai. Tanto a morte quanto a ressurreição já estavam profetizados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Desde Gênesis 3,15. O que diz Gênesis 3,15? Alguém lembra? Gênesis 3,15 diz que ele porá inimizade entre o homem e a mulher. Ele está se referindo aqui justamente a Jesus. Gênesis 3,15, por favor, Márcio. E ele vai dizer, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Quem é a descendência da mulher? Cristo. Que ferirá a sua cabeça. Quem ferirá a cabeça da serpente? Cristo. E ele lhe ferirá o calcanhar. O plano da redenção não foi criado porque, foi um plano que precisava aparecer. Não. Deus já tinha previsto isso desde a eternidade. Desde o princípio. Isaías 53, verso 3 a 7. Quem creu na nossa mensagem? Bom, vamos ao 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Está falando sobre quem? Sobre Cristo. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Verso 5. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. A palavra já vinha dizendo sobre a ressurreição, sobre o sofrimento. Salmo 16:10 fala sobre a ressurreição. O Salmo número 16, verso 10, dá um anúncio também. Porque tu não me abandonarás no Seol, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Está falando de Cristo. Em outras versões, o santo está com S maiúscula. Não sei se na sua Bíblia está. Porque quando fala santo com S maiúscula, se refere a Cristo. Então, a palavra, ela já anuncia isso. Por isso, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Estava tudo anunciado, estava tudo previsto. Mas o terceiro ponto é
nos versos 5 a 8, que diz: e apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, e depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O terceiro ponto é que a ressurreição de Cristo é um fato incontestável. Paulo faz questão aqui de contar a experiência, primeiro de Pedro. Ele disse assim: apareceu a Pedro, apareceu a Cefas, depois apareceu também aos 12, e também a mais de 500 irmãos de uma vez só. Mas também apareceu a Tiago e aos apóstolos. E por último, ele conta a sua experiência. E ele dá a sua experiência de uma maneira muito singela, porque ele diz assim: como um nascido fora de tempo, porque sou o menor, verso 9, dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. A ressurreição de Cristo, amados, não foi de uma maneira oculta, não foi na calada da noite, foi aberta para que a humanidade entendesse que esse fato é incontestável. A ressurreição de Cristo fez questão de evidenciar a várias testemunhas. Vamos ver em Atos capítulo 1, dos versos 1 em diante, ele aparece para seus discípulos. E aqui Lucas, que é o autor do texto de Atos, ele é o escritor, na verdade, do texto de Atos, ele é aquele que escrevia esse livro, ele vai dizer: no meu livro anterior, ele está falando do Evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Verso 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas. Tomaram café da manhã, pequeno almoço, ou estão de jejum? Com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Ele não falava da Igreja Batista, ele não falava da Assembleia de Deus, ele não falava da videira, ele falava do reino de Deus. É do reino, é muito maior. E aí ele disse, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Esperem. Vemos aqui como um fato incontestável. Jesus fez questão de deixar uma evidência e uma promessa. E no verso 8 nós vamos ver: esperem, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas. Eles testemunharam Cristo vivo. E agora elas fazem parte desse novo povo que vai ser testemunha. Cristo vai dizer nos evangelhos: vocês que estão comigo, olhe, vocês são mas bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. E você e eu somos parte desse novo povo que não viram Jesus, mas cremos que Jesus ressuscitou, que Ele esteve nessa terra, que Ele nasceu de uma mulher, se tornou um homem, entregou sua vida por nós até morte e morte de cruz, mas ressuscitou e hoje vive para sempre. Quarto ponto, versos 12 a 19, aqui Paulo ele vai deixar claro que não existe esperança sem ressurreição, que não existe fé sem ressurreição, que não existe igreja sem ressurreição. Paulo vai dizer: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirma que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Ele está falando se é certo que os mortos não ressuscitam. Cuidado, amados, naquela época a filosofia grega era sobre a não crença sobre a ressurreição. Mas qual a filosofia que hoje reina no mundo? Talvez você acredite na ressurreição. Talvez você faça seu cerimonial de Páscoa. Talvez você não come carne. Talvez você vai para algum lugar e faz a sua caminhada para Santiago. Mas nada disso vale. Sabe por quê? Porque com tantas filosofias, a gente se apega à tradição. Jesus disse assim, que nós precisamos não de sacrifícios que o homem acha que podem nos salvar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é o caminho de Santiago que vai salvar você. Não é o pastor que vai salvar você. Aliás, se você confiar em mim, eu vou te levar à perdição. Não sou eu. Não é a sua mãe e o seu pai que são cristãos, que oram por você. A salvação é individual e você precisa tomar uma decisão. E se você não tomou essa decisão, hoje é dia de tomar essa decisão. Tantas falsas doutrinas, tantas filosofias humanas enchem a igreja hoje e nós ficamos divididos. Falava com alguém essa semana ou a semana passada como é difícil o trabalho pastoral, porque no domingo nós ensinamos, nas quartas nós ensinamos, mas segunda, terça, quinta, sexta e sábado você procura os pastores do YouTube e escuta todo tipo de coisas. Eu quero dizer a você, se você está nessa igreja e quer ser pastoreado por nós, cuidado com aquilo que você escuta que está fora da palavra. Porque eu vou dar contas daquilo que nós pregamos aqui, no púlpito, no que ensinamos. Mas aquilo que você escuta fora e acha que é verdade, e você não escudrinha, você não procura, assim como os crentes de Bereia, eles escutavam, mas iam para a Escritura. É verdade o que esse pastor está falando? É verdade o que esse apóstolo está falando? É verdade o que ele está falando? Nós precisamos ver, amados, livro de teologia é bom. Livro de filosofia de história é bom. Mas esse livro, que é a palavra, ele é a nossa fonte de vida, de prática. Muitas vezes esquecemos de abrir a Bíblia e queremos livros de autoajuda. Sabe, aprendi uma vez com meu pastor lá no Brasil, não procure livros de autoajuda, procure ajuda do alto. A ajuda do alto está aqui na palavra de Deus. Vemos aqui que a influência grega se infiltrou na igreja de Corinto. E eles então começavam a questionar sobre a ressurreição. Porque a filosofia grega, como disse anteriormente, ela pregava que talvez a alma pudesse ser eterna, mas o corpo não poderia ressurgir. Não podia ressuscitar. E é justamente esses pensamentos que estavam influenciando a igreja. Filosofias e crenças pagãs entrando na igreja. E nós precisamos ter cuidado hoje porque não é diferente. Talvez você acredite sim na ressurreição, mas talvez você se deixe influenciar pela teologia da prosperidade. Ou por outras teologias que vão em contra a palavra, por doutrinas humanas.
nós precisamos ter muito cuidado, porque não há salvação em nada do que você fizer, só há salvação em Jesus Cristo. E se a gente for acreditar, que porque eu dou meu dízimo, eu sou salvo. Que porque eu canto aqui tão bonitinho, estou aí na bateria, né? Sou salvo. Porque eu estou pregando aqui, sou salvo. Não. A minha salvação não depende de performance. A minha salvação não depende daquilo que você... Falávamos isso na vigília. A vigília foi uma bênção. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Só que hoje a gente quer conhecer, prosseguir e conhecer filosofias humanas. Conhecer e prosseguir e conhecer aquilo que meu colega diz, aquilo que minha mulher acha, meu marido acha. São achismos. A única verdade está aqui na palavra. Essa é a única verdade, amados. Como temos agido respeito a informações enganosas que têm querido infiltrar a igreja hoje? Precisamos entender, amados, que a única verdade para a igreja está na palavra. Paulo aqui refuta esses argumentos de forma clara e concisa. Verso 12. Como vocês pregam que Cristo ressuscitou dos mortos e não acreditam na ressurreição? Paulo está dizendo, olha, é um absurdo se você está pregando que Cristo ressuscitou dos mortos, mas você não acredita na ressurreição. É um absurdo. Vou contextualizar agora. Você acreditar que Jesus salva, mas você ainda vive cumprindo ritos humanos, religiosos. É um absurdo. Você acreditar que a única pessoa que pode conectar você a Deus é Jesus Cristo, mas você ainda acha que sua performance, que o seu sacrifício, que ficar de joelhos, falava na vigília, olha, amados, eu tenho muito receio quando você diz assim, vou fazer essa campanha de 21 dias de jejum para Deus abrir a porta. Jesus já abriu a porta faz muito tempo. Não precisa você ficar se sacrificando. Isso aí é teologia pagã. Eu preciso fazer um sacrifício para que Deus me dê a bênção. A bênção já foi liberada. Agora, logicamente que muitas vezes, com essas atitudes e com outras mais que nós temos, travamos a bênção para a nossa vida. Porque a gente acha que, se eu ficar de joelho e andar de joelho daqui para Santiago, eita Jesus, aí vai dar certo. Você vai lascar o seu joelho. E nada vai mudar. Porque Deus não quer transformação do corpo, Deus quer transformação do coração. Deus não olha como o homem vê a aparência. O homem olha e diz assim, olha aí, que homem bonito, cabeludo. Deus olha o coração. O que aconteceu com Jessé? Jessé disse, aliás, Samuel, né? Olhou para quem era o filho? Eliabe, né? Que cabra bonito esse Eliabe, né? Devia ser assim como o Ricardo. Miriane já ficou toda. Disse assim, olha, que homem assim não, tem uma presença assim. Deus disse, engane não, meu filho. E aí vai passando de filho a filho, mas estava em alguém. E o seu coração não estava na aparência. A essência de Davi estava no coração. Sabe por que ele é chamado como um homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecou, errou, foi assassino, ele foi um prostituto. Mas quando ele precisava se arrepender, ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Rasgava suas vestes, se ajoelhava e dizia, Senhor, me perdoa. E Deus perdoou. Deus não quer performance. Você ficar bonitinho assim, né? Não, Deus quer o coração. Como fala aqui em Portugal, o coração. Precisamos rever a nossa vida. Paulo vai falar à igreja, o que estamos fazendo aqui?
Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. A nossa fé não é válida. Estamos nos enganando. E eu quero dizer, igreja Ágape, nesta manhã, quero falar a você que está aqui, você que nos visita. Eu não quero que você esteja aqui se enganando. Eu quero que você venha aqui entendendo a sua verdadeira filiação, o seu propósito. Porque senão você vai perder tempo. Aqui não é lugar de perder tempo, aqui é lugar de ganhar, de remir tempo. De você entender aquilo para que Deus o chamou. Não se engane. Paulo vai dizer também, se Cristo não ressuscitou, seremos considerados mentirosos, embusteiros. Pior ainda, se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados e seremos condenados à morte eterna. Esse é o pior erro. Quando a gente busca apenas em sacrifícios humanos, quando a gente busca apenas em práticas religiosas e a gente não busca em Cristo, a gente está se enganando e está dizendo, olha, isso vai me salvar, mas quando chegar o dia, a gente vai ter uma surpresa. E a gente vai dizer, mas Senhor, estava pregando na Ágape, era pastor, chorava lá no púlpito, fundei 10 igrejas, amém? Ou muito mais, mas aí ele vai dizer, quem és você? Quem és tu? Amados, não se trata de você dizer eu conheço Jesus. Mas a pergunta que você deve se fazer é, Jesus me conhece? Jesus conhece meu coração? Jesus sabe quem eu sou? Eu posso realmente chegar a Jesus abrindo meu coração por completo? Paulo, por fim, ele conclui seu argumento. No verso 19, ele vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Em outras versões diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, então, se eu acredito que a performance, que minha prática religiosa, que o sacrifício que eu faço, é esse que vai me salvar, olhe, você é o mais infeliz desse mundo. Eu sou o mais infeliz desse mundo. Em outras palavras, sem ressurreição não há esperança, mas sim um desespero, derrota e fracasso. Um desespero como teve aquela senhora lá, foi em Braga? Desesperada. Olha, quando Solange estava falando do testemunho, comecei a me lembrar, como será quando acontecer o soar da trombeta? O desespero das pessoas, porque vão ficar num mundo, se esse mundo já está desse jeito, com o Espírito Santo habitando aqui, quando ele for levado, isso vai ser o inferno. Então, por isso que se você não se arrepender e não colocar Cristo como centro da sua vida, como Senhor e Salvador, o seu caminho é esse. Pouco se prega hoje nas igrejas sobre o inferno. E não estou dizendo aqui exaltando o inferno, não, mas há dois caminhos únicos. Você ou entrega a sua vida a Jesus e é levado, como a palavra diz em Colossenses, ele transportou você do império das trevas e levou você para o reino do Filho do seu amor, ou você vai para o inferno e fica lá. Não se engane, não há purgatório. Se brincar, a gente já está no purgatório, na verdade. Nós precisamos entender, amados,
Jesus Cristo é o único caminho. A conclusão, então, que Paulo nos traz é que a verdadeira esperança, enquanto igreja, é o fundamento da nossa fé cristã, é a ressurreição de Cristo. Esse é o fundamento. Verso 20, veja o que diz. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu quero ler também o 21 em diante. Cristo ressuscitou dos mortos e ele é a primícia, ou seja, Paulo vai a partir daqui fazer um resumo da história da redenção. Verso 21, visto que a morte veio por um homem, quem era esse homem? Adão, muito bem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído, quem é? A morte. A morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ou seja, o único a quem Cristo está sujeito é a Deus Pai. Mas depois disso, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Quando, porém, verso 28, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em todos. Verso 29. De maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos em perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho em vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, ele vai contar as experiências que ele está tendo contra feras. Qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É outra filosofia do mundo grego. Vamos aproveitar hoje, olha, aproveita. É a filosofia de hoje o mundo. Aproveite, jovem. Aproveita porque, olha, tu não sabes o que vai acontecer amanhã. Só que qual é esse aproveito? Qual é esse proveito? Sabe, o melhor proveito que nós podemos tirar dessa vida é um relacionamento com Cristo. A gente se engana achando que bebedices, que festas, que orgias, isso traz uma leve, mas muito leve alegria. Mas depois, a dor da ressaca, a dor no coração da solidão, ela bate muito mais forte. Mas quando você está em Cristo, há uma alegria que ninguém pode tirar. Há uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que a pessoa diz assim, mas Michele, você perdeu o trabalho, mas você está sorrindo. Mas Carlos, aquele dinheiro que você emprestou já era, mas você está sorrindo. Ah, repreendido, em nome de Jesus. Estou brincando. Mas Júnior, você teve um acidente, perdeu o carro, mas está em paz. Sabe? Porque quem está em Cristo não depende de coisas. Quem está em Cristo não vive choramingando, dizendo, oh, perdi aquilo.
Deus é mais na nossa vida. A paz que excede todo entendimento, ela enche o nosso coração. Eu sei que é difícil, porque eu também muitas vezes já passei situações que quis dizer, Senhor, por quê? Mas aí eu aprendi uma coisa, Senhor, para quê? Para que estou vivendo isso? Para quê? Qual o propósito? Quando Jesus voltar, ele virá para julgar e não haverá mais oportunidade de crer e se arrepender. Ao som da trombeta, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para finalizar, versos 42 em diante. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se não há, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. 46. O que primeiro não é espiritual, e sim natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, Jesus Cristo. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, ou seja, todos nós aqui. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais, ou seja, se você nasceu de novo, se você é nova criatura, agora você não se limita apenas a esse âmbito aqui natural. Pode ter certeza que você também tem a sua natureza espiritual não completa ainda, porque ainda não fomos na presença do Senhor, mas quando formos a presença dele ou quando ele vier, aí o que é matéria se tornará espírito. E assim, versos 49 em diante, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Olha esse mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele está dizendo, Jesus pode voltar a qualquer momento. Rafa falava isso. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, não fique apegado a essa vida. É bom, a gente faz planos, faz projetos, faça. Mas essa vida é passageira, você está aqui de passagem. Assista ao filme O Peregrino, se você não assistiu ainda. Assista esse filme, porque nós somos peregrinos. Nós temos aqui o privilégio, citei sobre isso, de ver muitos peregrinos passando aqui na nossa terra. Passando por aqui. Eles estão de passagem. Até um caminho que na cabeça deles é um caminho religioso, muito bom. Nós estamos na mesma condição aqui nessa terra, de passagem. Só que você e eu temos o privilégio de ter a verdade. O mistério é esse, mas ele disse assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando for esse corpo corruptível, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Eu quero que você e eu leamos juntos para finalizar esse texto do 54, parte B, 55 e 56. Vamos ler no alto e bom som essa parte da morte. 2, 3. A morte foi tragada pela vitória.
Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis à obra do Senhor. Perdão, sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Graças, Senhor. Porque temos esperança. Porque temos um futuro. Porque a nossa vida não se limita a esta terra, a sofrimentos, a bens materiais. A nossa vida, ela não está aqui, ela está nos céus. Graças, Senhor. Porque Tu és um Deus de amor maravilhoso, que nos sustenta. Faça uma oração de gratidão ao Senhor. Pela obediência que Ele teve. Pela morte dele na cruz do Calvário. Mas também pela ressurreição. Porque a ressurreição é o fundamento da Igreja de Cristo. Oh, Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, como igreja, porque verdadeiramente nós podemos dizer, como Tua palavra diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a Tua vitória? A morte não conseguiu segurar o Salvador, o Redentor, o Rei da Glória. Ele desceu sim ao Seol, mas ele pegou lá no Seol as chaves da morte e do inferno. E hoje ele vive, porque ressuscitou ao terceiro dia. E vive à destra do Deus Pai. Mas também a igreja, nós te agradecemos, Pai, porque não apenas se limitou a isso, mas nós como igreja entendemos que o Senhor voltará. E o Senhor não mais voltará como um menino numa manjedoura, mas agora voltará com sua espada na mão para reinar e para julgar. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela obra do Senhor em nossas vidas. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças, Senhor. Graças te damos. Pelo ato tão maravilhoso de morrer em nosso lugar. Nós te louvamos, te agradecemos por esse ato tão maravilhoso de morrer, ressuscitar, mas também de voltar por nós como igreja. Louvado e engrandecido seja o teu nome.